Viva, eu sou a Sofia Eu sou a Rita. e faz agora 2 anos que nós iniciámos os encontros na plenitude, os encontros de meditação, com a perspectiva de despertar o ser e de trazer uma maior qualidade à nossa vivência, não é? E também satisfazendo aqui a necessidade de responder às dúvidas sobre a meditação, não é? E nós iniciámos estes encontros com temas que foram sendo desenvolvidos e que vieram de uma forma encadeada ao longo do tempo, não é? Ao longo destes 2 anos, e que se foram transformando num percurso de autoconhecimento, não é? De descoberta pessoal, de descoberta do eu. E estamos prestes a iniciar uma nova etapa e por isso estamos aqui para partilhar consigo também. São bem-vindos todos os participantes das etapas anteriores, assim como todos aqueles que estejam interessados em participar nas meditações e em descobrirem um pouco mais sobre si mesmos. Mas esta etapa tem um tema específico, que é o da expressão do ser. Passámos pelo despertar do ser, que era o primeiro módulo que tem a ver com o nosso interior. O segundo módulo, que um bocadinho ver-nos refletir nos outros e daí os relacionamentos. E o terceiro módulo tem a ver com a nossa expressão. Estou com alguma curiosidade em saber, porque de facto surgem sempre dúvidas a respeito e até minhas pessoais, e gostava que tu desenvolvesse um bocadinho qual era a ideia, o que é que nós vamos lançar aqui em termos de descobertas. Quais são os temas deste? Os temas. Exatamente. Então faz todo o sentido começar pelo nosso espaço, não é? O meu espaço, o meu tempo, que é tão importante. E como é que isto está associado à expressão? Pode parecer um pouco estranho. Nós precisamos deste espaço para nos encontrarmos primeiro, para que esta expressão possa ser mais clara. Antes de mais, precisa de haver clareza interior, e isto nós já abordámos em temas anteriores sobre temas específicos, mas é muito importante agora associado à expressão. E na expressão com o outro, na comunicação com o mundo em volta, nós precisamos também destes espaços. Quer seja sob a forma de silêncios, de pausas, de ausências, não necessariamente verbais, mas ausência física também. Este espaço é muito importante para a expressão. Estou a falar da ausência verbal ou do silêncio. As palavras são muito importantes. Este é um outro tema que será abordado: o poder das palavras, o poder das sugestões, as palavras que nós usamos connosco, as palavras que nós usamos com os outros e nesta expressão verbal, e que é muito importante que haja uma coerência entre estas palavras, não é? Porque muitas vezes nós atiramos para um lado e atiramos para o outro ao mesmo tempo, não é? E quem lida connosco fica sem saber muito bem o que é que nós pretendemos e depois acaba por escolher como acha melhor ou como lhe dá mais jeito. No fundo, a consciencialização das nossas palavras, este espaço, não é, que nós estamos a encontrar em nós, vai-nos possibilitar aumentar a nossa consciência das palavras que utilizamos. Correto? E no fundo também a consequência dessas mesmas palavras, e com certeza que a consciência gera coerência não só nos nossos atos, mas a forma como comunicamos. Sim. De todas as formas com os outros. Se estivermos mais conscientes, nós podemos ser mais coerentes. Quais são as expressões que nós mais usamos e que elas podem ser bons indicadores também desta coerência ou incoerência, não é? Mas aqui esta será uma proposta de reflexão sobre estas expressões, sobre muitas vezes os lapsos de língua que nós temos, não é? O que é que eles indicam, que podem indicar. Todos os temas que são abordados aqui servem muito para ouvir os outros, claro, para perceber um pouco melhor também sobre os outros, na medida que nos é possível, porque se nós mal nos conhecemos a nós, quanto mais aos outros, não é? Mas dá para ter uma perspectiva, um olhar um pouco diferente, não é? Então aqui também sobre estes indicadores verbais que usamos, as expressões que mais usamos, também nós podemos ter assim
uma ideia sobre nós mesmos e sobre os outros, sobre estas incoerências que se falavam. E faz muito sentido em forma de reflexão partilhada, porque muitas das vezes só em conjunto, não é, olharmos uns para os outros, não é, com atenção, é que prestamos atenção ao que nós próprios dizemos em termos das nossas expressões linguísticas, bengalas, não é? Como muitas das vezes se chamam as bengalas linguísticas, que não prestamos atenção, e é uma forma também de nós consciencializarmos, não é? O que é que estamos a transmitir ao outro. Estamos atentos a elas, não é? O calar ou expressar é um outro tema que tem tudo a ver com isto que nós falamos. Quais são estas expressões que nós usamos e se nós devemos calar ou não. E aqui falamos na expressão verbal, falamos na expressão emocional uma vez mais. Devemos calar ou expressar, porque muitas vezes damos opiniões quando elas não nos são pedidas, ou ouvimos opiniões quando não as pedimos, não é? E depois lidamos melhor ou pior com isto, dependendo das circunstâncias. Muitas vezes nós ouvimos que devemos expressar a nossa emoção, que as emoções existem por algum motivo e nós temos liberdade de expressão, não é? Claro. Mas como é que nós usamos essa liberdade? Como é que nós usamos essa liberdade? E ao mesmo tempo também ouvimos que a raiva, por exemplo, falava em emoções, que a raiva não é uma emoção muito positiva, então convém calar esta expressão. Então e como é que fica se eu calo? Porque se eu calo eu sinto desconforto. Está lá. Ele está lá, não é? Exatamente. Está lá e precisa de sair de alguma forma. É um tema importante trazer aqui também, assim como as emoções. Bem neste seguimento, por calar ou expressar emocionalmente também, é importante ver então como nós podemos olhar aqui as emoções, usar as emoções, o que devemos fazer com elas, calar ou expressá-las, como podemos fazer. E dando atenção a duas emoções específicas. Ou três. Existem algumas emoções que geram mais energia que as outras, como neste caso a ansiedade, a raiva, a paixão, embora numa perspectiva um bocadinho diferente, mas essas emoções são diferentes, elas geram muita energia. E nós precisamos fazer alguma coisa com essa energia. Claro. Então é importante dar aqui algum espaço também para olhar esta questão. Assim como a linguagem não verbal. E estou aqui a olhar para os temas para poder falar neles no encadeamento adequado. A linguagem não verbal. A linguagem não verbal tem tudo a ver com a forma como nós expressamos estes sentimentos, não é? De muito fortes, que geram muita energia. Porque, como muitas das vezes costumamos dizer, não é? Pode não dizer nada, mas está escrito na testa. Mas disse tudo, não é? Mas disse tudo com a expressão. E como é que nós podemos, né, no fundo, ter esta percepção do que é que como é que nós expressamos, sem querer, muitas das vezes sem querer, estas emoções, não é, Sofia? Exatamente. Como expressamos, como é a nossa linguagem não verbal, como é a nossa postura, e aqui falando nestes dois lados, não é? Nestes dois sentidos. É que aquilo que nós sentimos leva-nos a uma determinada linguagem, a uma determinada expressão, a uma determinada postura, inclusivamente, mas a nossa postura e a linguagem que nós pudermos usar conscientemente, daquela que conseguimos manipular, da não verbal, claro, também traz um resultado a nível das ligações neuronais, a nível dos pensamentos que conseguimos acessar mais facilmente naquele momento. E então temos estes dois sentidos e é importante falar um pouco sobre isto e experienciar como é que pode ser usado isto na prática. E a percepção é muito importante, porque não é só aquilo que nós expressamos, mas falava nestes dois outros sentidos, nós podemos também usar este olhar sobre o outro, lançá-lo sobre o outro, mas a percepção daquilo que o outro comunica, não é? Como é que nós percepcionamos aquilo que o outro comunica? Ou seja, se nós prestarmos atenção a como é que nós comunicamos não verbalmente, no fundo também possibilita-nos estar mais atentos a como é que os outros se expressam e desenvolver a percepção, não é, disso mesmo, não é? Como é que chega cá a nós, não é? Exatamente. E que nos leva ao contrário, não é? É pescadinha de rabo na boca. Se nós estivermos atentos, porque estamos a trabalhar isto, vamos imaginar, naquela altura, e estivermos atentos a esta comunicação, a esta incoerência no outro, nós
podemos trazer isto para nós e pensar onde é que eu estou a ser incoerente. Exatamente. Onde é que Claro. eu estou, onde é que estas duas formas de expressão não jogam, não combinam, não é? E qual é o impacto que isto pode ter no outro, porque o outro também o vai perceber. Claro. Conscientemente ou não é? Mas também o vai perceber de determinada forma. Passa aqui por outros dois temas que têm tudo a ver com aquilo que estamos a falar. Um é aquilo que o outro comunica, não é? E como é que nós lidamos com aquilo que o outro comunica, verbal ou não verbalmente, com esta linguagem não verbal, porque muitas vezes nos identificamos com algo que o outro diz ou com algo que parece que o outro está a querer dizer ou a sentir e lidamos mal com aquilo. E é importante também trabalhar este aspecto em nós. E aquilo que assumimos que o outro poderá querer dizer, ou que não está a dizer, que está a calar através desta leitura da linguagem não verbal. Então, aquilo que assumimos que está a acontecer sem perguntar, não expressamos, e também já falámos aqui neste tema noutros encontros, mas de uma forma diferente, não é? Sob outra perspectiva. Aqui é o da expressão do ser. Precisamente. Terminamos com comportamento gera comportamento, faz todo sentido, não é? Claro, a forma como os outros se expressam, não é? Vai inevitavelmente influenciar a forma como nós nos expressamos, não é? E vice-versa, não é? Claro. Então, muitas vezes o comportamento que nós encontramos no outro, o tal comportamento que nós queremos mudar no mundo em volta, é resposta ao nosso próprio comportamento. E se nós modificarmos o nosso comportamento, nós podemos estar a fazer essa mudança. Mas que esse não seja o objetivo. Que o objetivo seja nós termos o comportamento que nos faz mais sentido. Claro. Que tem tudo a ver com a pessoa que nós somos e a pessoa que nós queremos ser. Mais não é? coerente. Mais não é? coerente No fundo, também. Nos agarrarem na coerência, não é? Exatamente, e mais claro. No fundo, ao estarmos a lidar com os outros em volta, nós estamos a educar os outros de alguma forma como devem lidar, ou como nós gostamos que eles lidem connosco. Mas, seguindo aqui o tema dos pressupostos, não é? Nós assumimos muitas vezes que os outros estão a pensar alguma coisa ou a assumir algo em relação a nós, não é? Que não é, nós estamos a partir deste pressuposto e vamos nos comportar de acordo com isto. E muitas vezes nós acabamos por nos expressar como achamos que o outro gostará mais, como avaliará melhor e não como nós gostaríamos, e o outro vai ver este comportamento, vai lê-lo como isto é como o outro quer ser tratado. Sim, e estes são os 12 temas deste módulo, que terá continuação, sim, noutros temas, noutro chapéu, não é? Noutra perspectiva, mas todos estes módulos são independentes. Não é necessário que, para participar num destes módulos, tenha participado nos anteriores. Vou dizer anteriores porque eles surgiram com o seguimento, mas não há pré-requisitos, porque não faz sentido. Claro. Todos estes temas são importantes para todos nós em todo o momento da nossa vida, não é? Uns mais, outros menos, provavelmente, mas todos eles têm a ver com a expressão do ser. Com a nossa... E no fundo todos eles estão relacionados, ligados, não é? E é inevitável em cada um destes encontros nós referirmos outros temas, porque no fundo estão encadeados. Sim. Há aqui alguns pontos que unem todos estes temas, todas estas práticas. Um é a consciência. Sem dúvida. A consciência no momento, a consciência do ser, do estar, a consciência de quem nós somos, de quem nós queremos ser. A consciência liga tudo isto, a consciência desta expressão. E nós não podemos estar sempre conscientes. Claro. Seria muito útil. Não dá. Há muitas coisas que precisam da nossa atenção, que vão acontecendo, a vida está sempre a acontecer, mas podemos estar mais conscientes e fazer escolhas mais conscientes. Sim, claro. Um outro é a responsabilidade, a autorresponsabilização, que é muito importante, não é? E esta é uma tecla em que batemos aqui, salvo seja de uma forma tranquila, subtil, mas muitas vezes ao longo do caminho é da autorresponsabilização, porque a nossa vida está sobre a nossa alçada, sob a de mais ninguém, não é? E nós temos o poder de modificar algo em nós, de modificar algo na nossa vida, só nós, mais ninguém. E as escolhas que nós fazemos a todo momento, consciente ou inconscientemente, nós podemos fazer uma escolha diferente. Mesmo quando achamos que deve ser de determinada forma, ou tem de ser de determinada forma, mas podemos fazer uma escolha naquele momento. Pode ser diferente ou não, depende das alternativas que tenhamos, mas podemos fazer uma escolha. Podemos sempre escolher. Para a prática destes temas, propomos que os encontros sejam quinzenais, continuando aqui
como têm sido, A frequência tem sido, sim, sem dúvida. Já começámos no primeiro e no segundo módulo e vamos continuar na descoberta e faz muito sentido este seguimento. Neste caso, a descoberta da nossa expressão. Da forma como nós nos expressamos sobre os outros. Em volta. Sim. E pronto, se já participou nestes encontros, com certeza que já nos conhece, já sabe porque estamos aqui. Se ainda não participou e se nos está aqui a ouvir pela primeira vez ou quase, porque é que nós propomos estes encontros? Se calhar faz sentido apresentar-nos. Queres começar tu, Rita? Sim. O meu nome é Rita Guilherme, tenho este espaço que é a Plenitude, onde vos recebo de braços abertos a todos os que estejam interessados em participar nestes encontros, ter muita curiosidade em saber o que nós podemos descobrir sobre nós próprios, consciencializar-nos, partilhar, acima de tudo, partilhar as nossas dúvidas e partilhar muitas das vezes, às vezes até as nossas soluções que vamos encontrando no dia a dia e esta evolução que vamos encontrando nas pessoas que vão participando vão sempre deixando pedras preciosas, sem dúvida, para desenvolver outros temas. Portanto, é um convite a visitar aqui o nosso espaço e conhecer aqui o trabalho da Sofia. Importante dizer também que a Rita está aqui muito ligada à meditação também, enquanto professora de yoga, não é? E daí fazer todo o sentido este trabalho em conjunto. Eu sou Sofia Morgado, sou psicoterapeuta, a minha formação é em Psicologia Clínica e em Hipnose Clínica e procurando responder também às necessidades que tenho visto ao longo dos anos em clínica, não é? De mudança, de reencontro, de descoberta do eu, trouxe um pouco aqui do conhecimento e da prática e da ajuda para encontrar as respostas em si a estas questões ou questões idênticas desta forma, através da meditação, até porque na minha prática uso o transe hipnótico, não é? Que é muito parecido ao transe meditativo, e então aqui estamos para o ajudar a si, ou a ajudar a si, a se encontrar na sua expressão. Se estiver interessado em ver como pode participar nas meditações, veja o link na descrição do vídeo, na descrição desta página, e encontrará todas as informações para entrar em contacto connosco e poder participar, porque temos um grupo prestes a arrancar aqui com este módulo da expressão do ser. Bem-vindo! E por agora é só. Até breve. Até já!